GF Materiais de Construção e Tecnologia Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria Informática, Rua Lourenço Prado, 1066, fone 36215074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calçaturi de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Lembrando, como sempre nós fazemos no início do programa, nosso site www.radiopiratininga.com, telefone 3622-9710, 3622-9710. Nós temos aqui a palestra do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade para o dia 28, próxima terça-feira. O Mauro Cassalati, lá da cidade de Pederneiras. Então, dia 28, terça-feira, 20 horas, Mauro Cassalati. Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade aqui em Jaú, lá na rua 12 de outubro. E hoje, dia 25 de maio, é o Dia da Indústria, Dia do Massagista e Dia do Trabalhador Rural. Então, parabéns a todos eles, né? Tem que comemorar o seu dia mesmo. Dia da Indústria, Dia do Massagista e do Trabalhador Rural. Quem está nos vendo pelo Facebook, está vendo ao nosso lado o Emerson Cavalcante, lá da cidade de Barra Bonita. E aqui, ao nosso lado, no outro estúdio, o Renato Rosim, que é o responsável pelo som e imagem que chega até você. Né, Renato? Quer pôr um aplauso para você mesmo aí? Coloca. Graças ao trabalho do Renato, com muita boa vontade dele, que nós conseguimos estar no ar neste momento. Bem, o nosso abraço a todos vocês que estão nos acompanhando no exterior, lá na Europa, tem muita gente que nos acompanha. Então, nós agradecemos. Tem um pessoal que acompanha na Alemanha, tem também na Suécia, Maiara Moreno, tem um grupo de brasileiros também lá que eles se juntam nesse horário para acompanhar esse programa. Então, nós agradecemos e desejamos a vocês todos realmente um bom dia. E aos nossos amigos aqui de Jaú e região. O seu Renato Avelino está sempre nos acompanhando. E tantos outros. Oswaldo Padre Nosso, grande amigo dos tempos da Academia Horácio Berlim, que é dos bancos escolares. O nosso abraço, o Oswaldo está sempre acompanhando. Ele que é ligado aqui à Igreja Matriz, aqui, Nossa Senhora do Patrocínio, aqui em Jaú. Bem, Emerson, vamos lá então, nossa prece, e antes disso, agradecer a sua presença aqui. O Emerson teve que levantar um pouquinho mais cedo com esse frio, né, Renato? Temperatura baixa, o Renato está dizendo aqui, e está aqui conosco ao vivo para levarmos a nossa mensagem a respeito da doutrina espírita.
Bom dia, Jair, bom dia, Renato, bom dia aos amigos, às amigas ouvintes da Rádio Piratininga. Nossa gratidão pela oportunidade, né, de aqui nos encontrarmos, poder falar um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que tanto nos faz bem, né, que tanto contribui para renovar, para transformar o nosso sentimento, e com essa intenção, sobretudo, é que nós vamos, na manhã de hoje, deixar algumas reflexões para o nosso pensar, para o nosso refletir. Antes disso, né, convidamos a todos a uma prece inicial. Deus nosso Pai, gratos neste momento, por podermos nos voltar a Ti, sabendo que em Tuas mãos colocamos nossa vida, colocamos nossos pensamentos, sabedores que a Tua sabedoria nos visita. Vem até nós, através de Tuas palavras, do Teu Evangelho de vida, representado pelo nosso Mestre, amado Jesus. Que a doutrina espírita, como consolador prometido pelo Mestre, venha reavivar suas palavras, ao mesmo tempo em que nos faz compreender, de forma mais lúcida, de maneira mais serena, de forma racional, o funcionamento e o mecanismo das tuas leis, que visam nos renovar, nos transformar, nos tornar seres humanos melhores, nos fazendo espíritos, almas mais amorosas, mais caridosas, mais benevolentes. Que o teu imenso amor possa abarcar todos aqueles que sintonizam conosco neste momento e que contribua desta forma para que a renovação de sentimentos de que falamos não seja apenas palavras, mas tocando o sentimento, renovando a mente, nos faça caminhar de forma mais confiante, de maneira mais segura. Que os companheiros que nesse momento sintonizam conosco também recebam essas vibrações amorosas para restabelecer a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. Que aqueles que por um ato de fé, de confiança na sabedoria divina também, se voltam neste momento a ouvir essas nossas palavras, saibam que apesar das imperfeições humanas que caracterizam cada uma delas, Deus nosso Pai revitaliza cada uma dessas palavras através da sua sabedoria, do seu entendimento, que vai nos trazer o amor, a paz que tanto precisamos. Emerson, quem está nos acompanhando desde este momento, Simone Sofner, Opa, grande amiga, abraço pra nossa Simone, amiga, né? Nossa amiga de Mineiros. E o Márcio Almeida também, estão já sintonizados aqui. Aliás, é bom lembrar aqui que quem desejar ver as imagens, ouvir, assistir o programa pelo Facebook, isso pode ser feito através do Face da USE Regional Jaú ou aqui da Piratininga de Jaú, certo? Vamos lá então, Emerson. Vamos lá. Nós selecionamos, Jair, através de uma série de exposições que temos feito desde o mês de fevereiro deste ano, né, elencando princípios básicos, elementares da doutrina espírita e cruzando esses princípios com as palavras, com os exemplos, com aquilo que ensinou e viveu Jesus. Encontramos, é claro, os relatos disso que ele falou, disso que ele fez, no conhecido Novo Testamento. São os relatos, né, daqueles que foram ou testemunhas oculares do Mestre, foi o caso, né, aqueles que viveram diretamente lado a lado com Jesus, o caso dos evangelistas Mateus e João, ou foram testemunhas indiretas, né, no contato com aqueles que sentiram na presença amorosa do Mestre a força da mensagem do Evangelho, que é o caso de Marcos, que escreveu e trouxe para nós as memórias de Pedro, do apóstolo Pedro, e o mesmo acabou ocorrendo com Lucas, discípulo de Paulo, que intencionava, sabemos isso através da belíssima obra Paulo e Estevão, né, na psicografia de Chico Xavier, na autoria do benfeitor Emmanuel, que Paulo intencionava escrever um evangelho e coletou informações por mais de 20 anos. Não podendo fazer isso, né, sempre tendo que adiar essa tarefa, porque lhe faltava o tempo por tantas viagens e atividades que Paulo desempenhou, sendo ele
sem dúvida, né, um grande divulgador, talvez o maior divulgador da mensagem do Evangelho no mundo. Paulo, então, deu a Lucas essa tarefa. Passou a ele a tarefa de escrever este Evangelho. E pediu para que Lucas fosse visitar Maria de Nazaré em Éfeso. João cuidava dela lá em Éfeso. E Lucas foi visitá-la, e essas memórias, então, do Evangelho de Lucas são as memórias de Maria. Então, nós encontramos na relação desses 4 evangelhos, por assim dizer, oficiais, né, aqueles que acabam formando as fontes básicas que dizem respeito sobre a vida e a obra de Jesus, referências que nós, cristandade, né, nas diversas escolas do cristianismo, tomamos como fundamento da fé cristã. E quando pegamos isso e cruzamos, é claro, com aquilo que a doutrina espírita nos traz, desde a obra básica do codificador Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec jamais descarta antes, né? Diz que este nada mais é, essa fala, esse discurso, né? Essa exposição de ensino, nada mais é do que a aplicação e desenvolvimento da doutrina do Evangelho. Chega a afirmar isso no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item de número 16, dizendo que o Espiritismo nada mais é do que a aplicação e desenvolvimento da doutrina do Evangelho. Então, pensando nisso, essa série de exposições que nós auto-intitulamos, né, de um Espiritismo revelado nas Escrituras. Então, nós olhamos para esses textos milenares e vamos encontrar nas palavras do Mestre a confirmação de cada um desses princípios. O primeiro deles, que nós elencamos, e vamos tratar somente dele, é claro, na manhã de hoje, é o tema Deus. Deus será o nosso tema de hoje, e, portanto, não conseguiríamos concluir esse tema, porque ele é absolutamente inesgotável. É impossível falar de Deus, né? Falar do Criador e limitar isso no nosso espaço, no nosso tempo. Né? No entanto, é possível fazer algumas reflexões, né? Algumas ponderações, é possível buscar no entendimento daquilo que a doutrina do Evangelho fala a respeito de Deus, algo que nos reaproxime do Criador, algo que nos reaproxime do Pai. Esse Pai revelado por Jesus, enquanto esteve entre nós, nos deixando na oração do Pai Nosso um modelo, né, para que conversemos com Deus. E aqui já vale uma dica, né? Deus deseja nos ouvir. Deus quer falar conosco. Por vezes nós, como filhos rebeldes, não queremos falar com o Pai. Nos afastamos dele ou acreditamos que ele não está atendendo os nossos pedidos, né? E aí nos colocamos naquela condição da criança birrenta, né? Ou do jovem, do adolescente que rejeita o pai, acreditando que ele não sabe de nada, né? Ou que nós faríamos melhor que ele. Né? Quando nos posicionamos dessa forma, que eu entendo, Jair, amigos, que é realmente o nosso grande problema. Aliás, é a causa da nossa dor e do nosso sofrimento. A nossa rebelião diante de Deus. Isso às vezes se apresenta de uma maneira muito sutil. Às vezes é naquele lamento nosso, né, de falar assim, as coisas só não dão certas para mim. Acho que Deus me abandonou. Deus não está me ouvindo. Né? Onde é o contrário. Totalmente o contrário. Quando nós fazemos esse tipo de apelo, que é um apelo, na verdade, vitimista, mais ou menos querendo dizer assim, só eu, né, tô fora dessa história aí, porque parece que dá tudo certo para os outros, né? Então é um olhar bastante míope da nossa parte, né? De não entender que dor e sofrimento, gente, está presente de ponta a ponta nesse mundo ainda de provas e expiações. Né? E que nós também estaremos sujeitos a essas condições. Aliás, Jesus não nos iludiu a respeito disso, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas nos deu o medicamento, né? Ou a receita, pelo menos. Disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Ao mesmo tempo que ele se põe como referência, ele nos diz, eu venci o mundo, e nos alerta que teremos aflições, então essas coisas estão conjugadas, né? Elas estão convivendo lado a lado. Teremos aflições, teremos que enfrentá-las de bom ânimo, e Jesus é o nosso referencial para vencê-las. Então, quando nós olhamos para essa questão e aplicamos a Deus, né, a presença de Deus, a doutrina espírita vem e nos contribui com a conhecida e repetida, por vezes,
questão primeira da obra básica, o Livro dos Espíritos, né? E que o codificador, de forma brilhante, vai questionar, e nós aprendemos tanto com as perguntas de Kardec quanto com as respostas dos benfeitores, né? Essa obra que principia a doutrina espírita no mundo como código de ensino, né? Por isso falamos da codificação da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, em que na questão primeira Kardec vai indagar: que é Deus? E esse que já muda muita coisa da história. Porque até então nós questionaríamos o que é Deus, querendo dar a ele uma forma, um formato, ou dizer que ele é alguém, né? Alguém no sentido de persona, né? De pessoa. E foi o que fizemos, né? Ao longo da história de Deus. O tornamos, ao invés, né, do que era o projeto, muito bem delineado no Gênesis, de que seríamos feito, somos feito desde a criação, né? Imagem e semelhança ao Criador, nós invertemos o processo e fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Exatamente, isso foi invertido mesmo, né? Invertemos Trazendo Deus para uma condição antropomórfica. isso, Deus humano, e assim, não bastou fazer um Deus humano, né? Nós tivemos que transportar todas as nossas imperfeições para ele também. Então, construímos, né, um Deus vingativo, um Deus ciumento, um Deus que se apresenta diante dos homens como alguém que está disposto a punir ou a recompensar segundo aquilo que ele recebe de nós, como se Deus precisasse de alguma coisa da nossa parte, né? Então, quando nós olhamos para essa questão, já percebemos o porquê, o distanciamento. Porque se lá atrás as pessoas eram guiadas, e muitas eram guiadas pelo temor, e o temor aqui, longe de significar respeito ou reverência, é medo mesmo, né? De um pavor desse Deus, queria castigá-las e lançá-las a um inferno eterno, que ficava no seu trono a anotar os nossos erros, os nossos desvios, né? E no grande livro da vida. Então, essa figura de Deus realmente simplesmente nos afastou de tudo aquilo que ele é, de fato que ele é. A doutrina espírita vem e nos traz esse conceito de Deus, na pergunta de Kardec: que é Deus? Para nos dizer que Deus é a inteligência suprema do universo e que ele é a causa primeira de todas as coisas. E todas não significa algumas, de vez em quando, às vezes ele é. Todas são todas, absolutamente todas as coisas. Ele é causa, ele é o motor primeiro da criação, né? Tudo que nos cerca está debaixo do controle e da ação providencial desse Deus, né? E é claro que o nosso olhar humano, que é um olhar limitado por natureza, vai olhar de repente para essas questões e pensar o seguinte: poxa, se tudo está debaixo do controle dele, e se esse Deus, sendo, né, como se diz, bom, justo, né, o que aconteceu afinal? Por que nós vivemos da forma como nós vivemos? Porque as coisas são como são, né, no sentido da mesma dor e sofrimento de que nós falamos. E percebemos aqui, Jair e amigos, que essa nossa questão repousa ainda em uma dificuldade que nós temos de praticar, não é apenas de falar que isto é um caminho, de praticar autoconhecimento. Aliás, a doutrina espírita é a doutrina do autoconhecimento. Emerson, abrindo um parênteses aí, muita gente pergunta, mas vocês falam tanto em autoconhecimento, qual a fórmula que teríamos para fazer esse autoconhecimento, para conseguir chegar a isso? Impossível não citar o mesmo livro dos Espíritos, né? E esse questionamento que Kardec também fez aos benfeitores, né? E Kardec quis uma forma prática e eficaz. São as palavras que ele utiliza ao perguntar aos benfeitores, e aí Santo Agostinho vai trazer esse ensino, né, conjunto para a gente, para ensinar esse caminho. E Agostinho vai falar de uma experiência própria dele enquanto esteve entre nós. Ele diz assim, em resumo, né, fazei o que eu fazia quando estava em vida, aí, encarnado, junto de vocês, né? Ao final do dia, passava em revista. Eu acho essa expressão já brilhante, né? Passar em revista. Se nós tivéssemos uma revista nas mãos mesmo, fosse, né, folheando, olhando aquelas páginas, né, vendo o que está ali escrito, as figuras que se apresentam ali, e passar em revista o nosso dia é fazer isso.
é analisar quais foram as nossas falas, o que eu escrevi para as pessoas, né? Hoje nós vivemos um mundo digital, né? Eu estou lá no WhatsApp, eu estou lá no Facebook, né? Os e-mails ainda são trocados, são utilizados, as pessoas estão escrevendo além de falar. Quais foram as palavras que eu selecionei? De que forma eu me dirigi às pessoas? Qual o conteúdo disso, né? Da mesma forma, né? Quando eu vou falar com alguém, o que eu estou pronunciando? O que eu estou levando de carga energética mesmo através das minhas palavras? Passa isso em revista ao final do dia. As figuras, né? Quer dizer, o que eu mentalizei e levei para as outras pessoas das imagens que eu crio com os meus pensamentos, ainda que eu não esteja falando nada, porque com a doutrina espírita nós aprendemos também que não é só a palavra dita, né? É o pensamento lançado. Então, o que eu estou formando através dos meus pensamentos e lançando para as pessoas? Passa em revista isto ao final do teu dia. E questione, né? Agostinho vai dizer ainda para a gente, questione, pergunte mesmo. Se fez algo que viesse a prejudicar a si mesmo, ao outro, ou ferisse as leis divinas, fosse contra elas. Uma resposta afirmativa, né, no sentido de que tudo bem, né, que, convenhamos, bem difícil, no atual estágio nosso, bem difícil. Vão dizer que eu entendi ali que passou tudo bem. Lembrando que o exame tem que ser sincero, tá? Absolutamente sincero. E crítico da nossa parte. Né? Então, passou tudo bem? Consciência tranquila, noite de sono tranquila, tudo bem. E um reforço para a continuidade, né, daquele caminho. No entanto, ao perceber que nas minhas palavras, nos meus pensamentos, no meu jeito, nas minhas expressões, há algo para ser corrigido, se apegue a isso. Tenha a devida atenção para isso, esse olhar para nós. E que não é um olhar do egocêntrico, né? Que só olha para si, só pensa em si. Mas pensa em você no sentido daquilo que você está levando ao outro, que é um exercício de amor, né? Certo. É um exercício de amor, porque... E não repetir o fato, né? Esse é um ponto muito importante, né? Eu entendi, corrigir, mas não vou repetir. Né? Não vou corrigir só agora, não. A mensagem do Evangelho, ela é tão simples, sob o ponto de vista do que nos é pedido, mais do que isso, né? Jesus coloca isso como uma ordenança para a gente, no sentido de que fora disso é impossível, né? Você vai pegar ali as primeiras páginas do Evangelho, especialmente ali o Evangelho de Marcos, quando Jesus aparece publicamente, né, para a sua missão, as primeiras palavras dele são as seguintes: os tempos são cumpridos, foram cumpridos, o momento da chegada dele, quer dizer, o momento anunciado da vinda dele acontece, ele está entre nós, então os tempos são cumpridos, e ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Tenta, Jair, sair por aí conversando com as pessoas, falando assim, ó, arrependei-vos. Vão olhar pra gente assim, vamos dizer alguns desaforos, né, primeiro, né? Vamos dizer alguns desaforos. Porque no plano geral, essa mensagem ela está totalmente ausente das nossas conversas, está totalmente ausente, inclusive, das tribunas. Ele deveria realmente olhar isso com mais atenção. Por que Jesus nos pede arrependimento? E quando eu vou na raiz da palavra arrependimento, ela significa mudança de mente. Às vezes o pessoal pensa que arrependimento, você pensa, desculpa aí, errei, né? E no dia seguinte está repetindo o mesmo comportamento, né? A mesma atitude. Não é isso, absolutamente não é isso. Mudança de mente, mudança de opinião, mudança de comportamento, mudança de atitude. Né? Isso é muito, muito para nós que estamos ainda tão enraizados em hábitos viciosos. Né? E pior, não reconhecemos isso como um problema. Aliás, essa é a grande questão da nossa geração, né? Olhando para nós, que as anteriores, né, das quais, segundo o princípio da própria doutrina espírita das vidas sucessivas, nós também participamos e não resolvemos, né, essa questão. Então, ela está aqui para a nossa geração, ela é real, ela é atual para nós. Então, quando eu penso assim, do que eu tenho que me arrepender? Nós temos que ter um parâmetro para isso. Né? E a doutrina espírita vem nos ensinar assim, que o bem somos tanto do bem e do mal. Como defini-lo, né? Eles dizem assim, o bem é tudo aquilo que está conforme a lei divina. E o mal, tudo que dela se afasta. Não é simples?
só tem um problema. Eu tenho que conhecer a lei de Deus. Conhecê-la. Eu conheço a lei de Deus através de algumas formas pelas quais ela se apresenta. A primeira delas, que é para seres tão visuais, tão ligados aos sentidos como nós, é olhando para a criação. Eu olho para a criação e o raciocínio muito simples que já me leva a Deus é o seguinte: tudo que não é obra humana, o homem não pode fazer, o homem não pode reproduzir, o homem não pode criar, é obra de Deus. É um raciocínio do qual hoje nem mesmo os cientistas conseguem fugir sem se constranger. Você vai pegar a forma como eles lidam hoje com a questão Deus, né? O tema Deus. Claro que eles não vão falar de Deus da forma que as religiões tratam. Aliás, sequer é do interesse deles, né? Falar a respeito disso. Mas eles têm esse olhar exatamente na relação criação-criatura. Né? E quando olha para isso, também é inevitável pensar que alguém, de alguma forma, produz fora da humanidade aquilo que ela não pode fazer. Isso está dentro do tema espiritualidade, que hoje percorre, né, determinadas linhas da própria ciência, que vai aliando o tema espiritualidade nessa pauta. Né? E quando se fala de espiritualidade, recentemente, né, nós tivemos o cientista brasileiro Marcelo Gleiser sendo agraciado com um prêmio que seria mais ou menos o Nobel da espiritualidade. Né? Ele é um físico. Embora pessoalmente seja cristão, né? Ele próprio se declara dessa forma, é um físico. Mas de que forma ele trata a espiritualidade? Exatamente através desse olhar para a criação. E a forma como isso é tratada, gente, assim, é um olhar sobretudo de admiração para essa criação. Algo que nós também perdemos, ou temos perdido. Poucos de nós, na nossa vida atribulada de hoje, tanta informação, né, com tanta situação correndo ao nosso redor, nós pausamos e paramos alguns minutos que seja do nosso dia para apreciar a obra da criação, aquilo que está ao nosso redor. Do qual, aliás, eu não movo um dedo, eu não faço absolutamente nada para que ela se apresente diariamente. O sol está aí, né? O céu está aí. Termina um dia, vem a noite, a lua vem nos visitar, né? Os ciclos da natureza ocorrem da mesma forma, né? Os alimentos são produzidos através desses mesmos ciclos da natureza, nós nos alimentamos a partir de tudo isso, né? Nós recebemos um ar gratuitamente, embora tenhamos prejudicado tanto essa natureza, né? Ela está aí disposta em nosso benefício. E quando eu olho para tudo isso, dentro desse olhar realmente de admiração para a criação, eu só posso ser grato. E quem é grato não reclama. Ou pelo menos não reclama da forma acentuada, da maneira como nós reclamamos. O que faz mal, gente, faz mal para a nossa mente, faz mal para o nosso organismo, faz mal para a nossa vida, faz mal para as pessoas que estão nos ouvindo. E nós temos que ter essa atenção, e por isso a prática do autoconhecimento, né? Onde eu vou detectar em que ponto eu estou mostrando esse meu inconformismo que denuncia a minha rebelião diante de Deus. Então, toda situação que se apresenta dessa maneira, em que eu entendo que de alguma forma eu estaria sendo injustiçado, demonstra esse meu pensamento, ainda que ele esteja escondido. Ainda que eu demonstre isso de uma forma não diretamente ali para as pessoas, falando, eu não concordo com Deus, acho que ele está errado, acho que deveria ser feito de uma outra forma, eu acabo expondo através das minhas lamuriações, né, das minhas reclamações. Então, atenção para isso, no primeiro ponto. E nós vamos ver, como eu tratei aqui, falei da forma como a ciência vem apresentando isso, e percebemos que a doutrina espírita, ao classificar, né, ao conceituar Deus como inteligência, não é apenas uma inteligência, é uma inteligência suprema, nada supera essa inteligência, nós vamos analisar a forma como a própria ciência tem conceituado inteligência ao longo do tempo. Antigamente, Jair certamente passou por isso, eu também passei, né? Embora sejamos de gerações diferentes, né? Passamos por isso. Tinha um exame que era aplicado mesmo nas escolas, que era o tal do QI, quociente de inteligência, né? Então ia lá, aplicava, era mais ou menos assim, o pessoal já tinha uma noção do que ia dar, né? Porque sabia que eram os melhores da classe ali, quem eram os mais
complicados para aprender a lição, iam lá, aplicavam, né, o exame do QI, né, e para alguns lá davam um índice alto, então falavam, nossa, esse aqui vai se dar bem na vida, né? E os outros, coitados, né, eles que davam lá um índice baixo, que muitos realmente, né, eram alunos que tinham bastante dificuldade na assimilação de lições, coitado, né, coitado desse, que vai ser dele também nessa vida. E se parava aí, se conceituava dessa forma, se criava certos constrangimentos mesmo, né? Se bloqueava determinadas pessoas que poderiam demonstrar e certamente demonstravam inteligência de outra forma, mas não se entendia dessa maneira. Inteligência era apenas a capacidade lógica de elaborar de forma racional pensamentos, ideias e dar formato a isso. Se conceituava inteligência dessa maneira. O discurso desse hoje é um discurso totalmente defasado, atrasado. Ninguém conceitua mais inteligência limitando-se apenas e tão somente à questão lógica e racional. Né? Tanto que se trata, tanto na área da psicologia, né, da psicoterapia, se fala em inteligências múltiplas. Múltiplas inteligências, múltiplas, diversas maneiras dela se manifestar. Não se fala em inteligência ainda assim, né? A racional, a lógica, né? Mas se fala também em inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional? A forma como nós lidamos com os nossos sentimentos. A forma como nós lidamos com as nossas emoções. E vemos uma preocupação crescente mesmo, até no meio empresarial, né? As pessoas lidarem com isso. Você vai pegar muitas pessoas que trabalham na área de recursos humanos, eles vão falar assim, olha, eu até encontro pessoas com conhecimento técnico, mas o grande problema hoje, em toda parte, é comportamento. É questão comportamental, porque como que eu vou ensinar, é possível, mas como que eu vou ensinar a pessoa a ser tolerante, a ser amável, a ter um tipo de relação com as pessoas que não busque excluir, mas incluí-las. Ser uma pessoa que lida com situações de conflito, com situações de pressão, e ao mesmo tempo consegue responder a isso de forma harmoniosa, de uma maneira tranquila. Como é que eu vou ensinar alguém, em princípio, de imediato a fazer isso, se ela já não traz isso nela, com ela? Lógico, com o olhar da doutrina espírita, a gente sabe que isso não caiu do céu para qualquer um de nós, né? Isso é construído exatamente no processo de autoconhecimento, né? E tudo que o Evangelho faz em nós, reformulando ideias, conceitos, formas, jeito de ser. Então, esse grande problema que já é detectado exteriormente pelas pessoas, encontra a sua resposta exatamente na proposta de Deus para os homens, de mudança de mente, que passa por arrependimento. Eu tenho que olhar para isso e falar assim, não pode ser assim, eu não quero ser desse jeito, eu não quero que seja dessa forma. E não olhar para fora, como nós fazemos tantas e tantas vezes, Jair, amigos, que é assim, nós temos um olhar muito analítico e muito atencioso para os outros. Um olhar crítico, né, para os outros. Se me pedirem assim, ó, faça uma análise dos seus colegas de trabalho. Coloca lá uma folha na nossa frente com o nome de cada um. Eu vou encher uma folha. Mas não vai demorar muito. Rapidinho. Sim. Não precisa nem escrever. Fala aí, pode falar. Eu vou gastar pelo menos 10 minutos falando de cada um. E você, assim, criterioso. Não vai me escapar um detalhe para falar a respeito do outro. E no geral, né, no plano geral, não vai ser lá muito elogioso o meu discurso. Porque o nosso olhar não é apenas analítico, no sentido de detalhar como é o outro. É um discurso crítico, no sentido mesmo de demonstrar as imperfeições alheias. É, só os defeitos mesmo. Especialmente aqueles que não me agradam, não correspondem à minha maneira de ser, à minha maneira de pensar. Nós vivemos muito isso hoje, né, Jair? Nós vivemos muito isso hoje. Pouco se olha o lado da virtude das pessoas, né? Normalmente é... Do que há de bom, né? Normalmente é no sentido crítico, mas de ver os defeitos, né? Não é o sentido crítico positivo. Olha, a pessoa faz isso, mas ela tem uma grande virtude, que aquilo pouco se ressalta, ou quase nada. Pouquíssimo, pouquíssimo, de fato sim.
Então nós vamos ver que para tudo isso está se falando, né, a respeito da questão da inteligência emocional, como essa necessidade do homem desenvolver a sua maneira de se relacionar, de dominar sentimentos, né, de dominar emoções. Passando já para um outro momento, um outro estágio, isso na última década tem sido falado, a obra sobre inteligência emocional, né, só para tomar aqui como uma referência, uma obra aí que é bastante conceituada de Daniel Goleman, né, tratando obra inteligência emocional, tratando a respeito desse tema, né, é uma obra espírita, né, uma obra da área da psicologia, mas que trata sobre esse assunto e outros tantos, né, que vem desenvolvendo isso. E atualmente se fala a respeito de inteligência espiritual. Olha que interessante. Inteligência espiritual. Está se ensinando com isso religião para as pessoas? Não. Né? O que se intenciona, a própria ala aí da neurociência vem falar para a gente a respeito de inteligência espiritual, como assim? A busca de valores, de ideais e de propósitos para a nossa vida. Eu pergunto, para aqueles que são afeiçoados à doutrina espírita, que são afeiçoados à mensagem do Evangelho, é tudo isso que ela propõe? Propósitos, os nossos ideais e os nossos valores. Desenvolver isso é desenvolver inteligência espiritual. Há uma física, né? A pessoa da área da física, filósofa também, né? Dana Zohar, que lançou uma obra exatamente sobre esse tema, né? Inteligência espiritual, bastante conceituada, aula na academia nos Estados Unidos, né? E tem sido desenvolvido mesmo esse tema, programas, né? A respeito desse assunto, inteligência espiritual. E por que eu trago essa questão da inteligência, olhado pelo lado da ciência, né? Das psicoterapias, da forma como a neurociência tem tratado a questão das inteligências múltiplas, né? Falamos aqui da lógica racional, falamos da inteligência emocional, falamos da inteligência espiritual. Porque Jesus já falou tudo isso para a gente. Porque a doutrina espírita confirma isso para a gente de ponta a ponta. Nós vamos pegar a questão da inteligência mesmo, sobre o ponto de vista lógico-racional. A própria resposta primeira de O Livro dos Espíritos, né, que é Deus, é uma resposta dentro desse nível, lógico-racional. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso é captado pela inteligência da pessoa. Né? É realmente, né, aquilo que eu não posso fazer, Deus faz. Deus faz num grau supremo do qual sequer posso alcançar. Como é que ele realiza isso? Como que ele controla todas essas coisas, né? Que ele é onipresente, como que ele é onipotente, como ele é soberanamente justo e bom, eu não entendo isso. Mas sei que só pode ser assim. Então isso é lógica, razão. Tem uma questão que é de número 13, desse mesmo Livro dos Espíritos, que eu trago aqui também para nossa reflexão, que é assim, Kardec vai elencar uma série de atributos, qualidades de Deus, nessa questão. E olhando para aquilo que ele propõe, vamos ver, a pergunta de Kardec é assim, ó. Quando dizemos que Deus é eterno, que ele é infinito, que Deus é, ele vem na pergunta ainda, imutável, que ele é imaterial, que ele é único, que ele é todo-poderoso, que ele é soberanamente justo e bom. Olha o conjunto de tudo isso, não é pouca coisa. Quando dizemos isso, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Se a pergunta fosse feita para a gente, nós diríamos, opa, sim. A resposta abrange tudo. É, tudo. Tá tudo aí. É isso que eu diria. Falou o que eu gostaria de ter dito. Os benfeitores vêm e dizem assim, ó, na resposta ao codificador. Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes tudo abraçado. Do vosso, nosso. Do ponto de vista humano, tá ok. Os atributos correspondem realmente àquilo que é Deus. Mas, continua, sabei bem, que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, pensemos aí, da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. Veja que eles estão falando de linguagem, de ideia, de sensação. Tudo aquilo que nós utilizamos para nos comunicar. Para interagir uns com os outros. Está falando, ó, tudo isso que vocês têm
é incapaz, é limitado para alcançar realmente aquilo que Deus é. Ainda que estejamos falando da inteligência do homem mais inteligente sobre a terra. A razão vos diz, inteligência lógica, racional, a razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau. Porque se o tivesse um só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma das dificuldades e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Toda essa resposta, então, dos benfeitores, se de um lado confirma o fato de que nós podemos nos aproximar de Deus olhando para a criação e constatando a presença dele, usando a nossa inteligência, a nossa razão, também vai dizer assim, ó, para aí. Existem outras formas e outras maneiras de nós nos relacionarmos com Deus além da razão. Partimos dela, não podemos fugir dela, mas ela principia essa nossa aproximação com Deus. Não é o ponto final. Os que falam linguagem, ideias e sensações, vossas são limitadas para isso. Esse outro caminho, que vai alcançar então, num outro nível, a forma como eu me relaciono com Deus, nós encontramos isso em uma passagem conhecida para aqueles que acompanham os estudos do Evangelho, que é da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Do Evangelho de João, quarto capítulo desse Evangelho, tem uma passagem que eu vou descrever aqui brevemente, que vai falar a respeito disso. E eu peço aqui, Jair, companheiros, né? Ouvintes, internautas que nos acompanham, projetem a cena na mente, né? Conforme eu vou descrevendo o relato do evangelista João. Diz que Jesus foi com seus discípulos até uma cidade da Samaria, uma cidade chamada Sicar. E lá chegando era assim, sol do meio-dia. Imagina, né? O calor que estava depois de uma caminhada, longa caminhada, saindo de Jerusalém para lá. Chega então Jesus na cidade de Sicar e ele está próximo a um poço, que era um poço que o antepassado, né, Jacó, patriarca Jacó, tinha deixado para o pessoal ali da Samaria. E havia uma mulher, tantas outras, que ia diariamente até o poço retirar água. Ele estava na Samaria. Havia uma rivalidade entre judeus fora da Samaria, especialmente de Jerusalém, e os judeus de lá. Que não é diferente daquilo que nós fazemos hoje, né? Que era uma diferença de interpretação sobre a lei divina. Especificamente aquilo que eles conheciam, a lei de Moisés. Então, os samaritanos se atentavam apenas então somente àquilo que nós chamamos de Pentateuco de Moisés, que são os 5 livros iniciais da Bíblia que nós temos em mão nas edições atuais. E os judeus de Jerusalém entendiam que era além disso, né? Incluíam os profetas, incluíam os salmos, os provérbios, né? O restante da literatura judaica que falava a respeito da lei divina. Então essa era a questão entre eles. Além disso, a questão da adoração, a forma como eles adoravam a Deus. Então veja que era interpretação e formato, né? Ponto de rivalidade entre eles. E havia uma questão cultural. Homens não conversavam com mulheres que não fossem da sua própria família sozinhos. Jesus olha para essas condições, não dá nem bola para elas. Ele vai conversar com a mulher samaritana. E ele toma essa iniciativa. Pede água para a mulher. Sol do meio-dia, está encostado no poço, a mulher vai lá buscar água e pede água a ela. A mulher, é claro, estranha e pergunta ao mestre assim: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? E Jesus responde a ela: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, tu é que me pedirias. Eu te daria uma água que saltaria como uma fonte para a vida eterna. A mulher ouve aquilo, naturalmente deve ter pensado: opa, esse aqui é diferente. E continua a conversa com o mestre, continua a conversa com Jesus. Chega num determinado ponto, naturalmente Jesus deve ter percebido que ainda complicava para ela, né? Aquela questão cultural, de ela estar ali conversando, deve estar meio constrangida ali falando com Jesus, né? Está
falando sozinho ali com ela, e Jesus fala assim, ó, vai e traz o seu marido. Que esteja junto, a gente possa continuar a conversa. Ela fala assim, mas eu não tenho marido. Deus responde, é verdade. Porque já tiveste 5, e este que tens hoje também não és teu marido. A mulher deve ter pensado, como é que ele sabe disso? E responde ele, vejo que és profeta. E aproveita então para tirar uma dúvida religiosa dela. E pergunta, mestre, nós samaritanos adoramos a Deus sobre o monte. Era o Monte Garizim. Os judeus de Jerusalém dizem que devemos fazer isso no templo. E questiona, onde devemos adorá-lo? E Jesus dá a resposta. Em verdade vos digo, que é chegada a hora, e a hora é agora, a presença dele, inaugurando uma nova era para nós. A hora é agora, em que os verdadeiros adoradores não adorarão a Deus, nem no templo, nem no monte. E aí Jesus vai dar uma definição que além do Deus Pai, é a única definição que Jesus vai dar de Deus em todos os evangelhos. Ele vai dizer assim, porque Deus é Espírito, e importa que o adoremos em Espírito e verdade. Só essa expressão, em Espírito e verdade, já daria uma outra exposição, mereceria seguramente uma outra exposição. Mas resumindo, o que Jesus está falando com isso? E conclui ainda, né? O adoremos em Espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Se são estes os adoradores que o Pai procura, o que ele quer dizer com a expressão Espírito e verdade? Que nós devemos adorar a Deus com entrega. Nós devemos adorar a Deus com envolvimento. Ele já tinha falado isso, quando ele vai esmiuçar para a gente o primeiro mandamento da lei, resumindo, né, a lei e os profetas, dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso entendimento, de todo o vosso sentimento, de toda a vossa alma. Depois vai falar do próximo como a si mesmo. Mas o primeiro mandamento com relação a Deus inclui tudo isso. O entendimento, razão, lógica. Amarás o Senhor teu Deus também com o vosso coração, sentimento, envolvimento, e com toda a vossa alma, com espiritualidade. Jesus não está falando para a gente aí de desenvolvimento de inteligência racional, lógica, inteligência emocional, de todo o vosso coração, e de inteligência espiritual, com toda a vossa alma. O ser humano, portanto, nós não podemos ignorar isso, nós como espíritos, né, encarnados, vivendo aqui na esfera física, não podemos ignorar que nós somos seres integrados através dessas 3 esferas. Eu sou um ser que pensa, e mais do que isso, sou capaz de pensar sobre aquilo que acabei de pensar. Nenhum outro ser da criação consegue fazer isso. E, portanto, só nós podemos buscar o Criador. Deus deseja isso da gente. Então, eu vou fazer isso, não apenas, então, somente olhando para as questões que a religião me propõe. A religião é um caminho, não é um fim. É um caminho que pode nos possibilitar alcançá-lo. Mas seguramente isso vai se dar por um nível mais aprofundado de relação. E por isso a doutrina espírita insiste tanto em falar para a gente assim, ó, faz prece, se recolhe em oração, conversa abrindo o teu coração com Deus. Os nossos amigos mais próximos, né, aqueles que estão assim mais diretamente relacionados à nossa intimidade, nós não fazemos isso. Nós chamamos ele de lado, não, preciso contar uma coisa para você, preciso falar alguma coisa com você, está doendo. Eu vou lá e conto, vou lá e falo, aguardando de alguma forma que ele possa me auxiliar, que de repente ele possa somente me ouvir. Deus, que é o nosso Pai, profundamente amoroso, e que conhece toda a nossa história espiritual, diferente do nosso melhor amigo que nós possamos ter aqui na Terra. Ele não virá em nosso auxílio quando nós abrimos o coração em sinceridade. Os benfeitores são bem claros, dizem assim para a gente, na mesma obra do Livro dos Espíritos. É um recurso que jamais vos é recusado quando pedido com sinceridade. Então nós temos um medicamento gratuito, que é a prece. Eu devo buscá-la numa conversa com Deus. Isso me alimenta,
me alimenta na minha mente, no meu entendimento, me alimenta no meu sentimento e desenvolve a minha espiritualidade. Aí, Emerson, dentro desse contexto, estou lembrando aqui, na época os judeus tinham muita dificuldade para entender essas coisas. Eles tinham, segundo o livro As Marcas do Cristo, escrito pelo Hermínio Corrêa de Miranda, ele disse que os judeus tinham 613 regras. Como que você vai viver dentro de 613 regras? Você não pode infringir nenhuma. Você não pode infringir nenhuma regra. 613 você tem que cumprir no dia a dia, todo instante. É difícil, não é? É muito difícil isso daí. É impossível, né? É impossível, não tem como. Então, assim, pode concluir. Dentro dessa sua afirmação, dizendo que conversando diretamente com Deus, você nunca deixa de ser ouvido, não é? Olha, me permitam aqui, me permita, Emerson, dar um pequeno exemplo. Eu não sei se já falei isso aqui, mas se falei, tudo bem. Eu estava trabalhando na escola e eu tinha uma questão para resolver no dia seguinte. Eu não me lembro, eu nunca mais consegui me lembrar que questão é essa, mas era uma questão ali de trabalho que eu tinha que resolver. Eu trabalhei o dia todo e não consegui encontrar solução. Exaustivamente, não via a menor possibilidade de encontrar solução. Quando eu me recolhi, fui dormir, fiz uma prece assim, muito simples. Ai, meu Deus, eu fiz tudo que eu podia. Não consegui chegar onde eu precisava. Não sei o que fazer, né? Mas fiz aquilo que deu para me fazer. Me empenhei ao máximo. E dormi. No meio da noite, alguém chegou no meu ouvido e disse assim: olha, a solução é esta. E me falou tudo. Eu levantei imediatamente, peguei um papel, anotei na hora, tudo direitinho. E amanheceu o dia, eu fui para o meu trabalho. Cheguei na escola. Em menos de 5 minutos, estava tudo ali, tudo certo, tudo encaixado, palavra por palavra que eu tinha que fazer. Não é esse contato que você falou, que você acabou de expor. Deus não ouviu? Ouviu? Lógico, a resposta veio. Por quê? Aí que está o detalhe. Porque eu tinha feito tudo o que eu podia. Não faltou boa vontade, não faltou empenho, né? Então a resposta vem. Deus nos pede isso, né? A gente vai pegar de ponta a ponta a mensagem do Evangelho. Ela inclui, né? Ela nos fala sobre essa necessidade de busca, né? Buscar, bater, né? Insistir, apelar, né? Fazer tudo que está realmente a esse nosso alcance. E o fato não é só Deus nos ouve, Deus responde. E Deus responde muitas vezes através de pessoas que vão vir em nosso auxílio, de uma página que chega até nós e que ao ler nos trará esclarecimento, né? Através de determinadas intuições, inspirações que virão nos auxiliar. Então são formas que Deus concretamente providencia o nosso auxílio. Eu tenho que estar atento, conectado, ligado a essas questões. Porque senão está batendo na minha porta e eu estou mantendo fechado. Emerson, nós estamos chegando, o relógio correu, eu nem percebi. Correu. Eu não notei, não observei nada. Porque eu estou prestando atenção exatamente do que você está dizendo. O que você gostaria de dizer para arrematar esse nosso bate-papo aqui de hoje? Sobretudo isso, nessa primeira exposição que nós fazemos aí dos princípios básicos da doutrina espírita, e só poderíamos iniciar por Deus, deixar esse recado. Deus é sim uma inteligência, mas não é uma inteligência fria, que apenas faz cálculos matemáticos para manter os astros e os planetas funcionando, rodeando o nosso organismo físico também, né? Preparado por ele para funcionar. Não, Deus não é apenas um arquiteto de formas materiais. Deus, sobretudo, é esse Deus Pai, trazido por Jesus. É um Deus, portanto, que cuida de nós, providencia as situações que são necessárias, nem sempre, ou quase nunca, para aquilo que nós queremos, mas sempre para aquilo que nós realmente precisamos, para aquilo que realmente é a nossa necessidade para o nosso desenvolvimento,
espiritual. Então olhe para isso. Valorize a presença de Deus nas menores coisas. Tenha esse olhar de admiração para a sua própria criação. Seja grato e peça a Deus sabedoria. E ela sempre nos será dada. Muito bem. Mais uma vez, o nosso agradecimento, Emerson, pela sua exposição, pela sua estada aqui, trabalho do Renato, a todos vocês que nos acompanharam pelo Face, pelo rádio convencional, pelo computador, o nosso agradecimento. Estaremos aqui no próximo sábado, às 8 horas da manhã, juntamente com a Simone Sofner, né? É com ela que nós vamos conversar sábado, Emerson. Então, até sábado, às 8 da manhã, uma ótima semana a todos. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação Jair Ruiz Martinez.